Agora sim. Inverno amazônico é assim, do nada, chuva pra caramba. O TDAH e a sua eterna busca por endorfina. É uma coisa assim. Dopamina? Endorfina. TDAH é sua eterna busca pela dopamina. E eu, como uma pessoa que nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90, fui bombardeado por essas coisas impressionantes, aquelas histórias incríveis, sabe? O cara que levantou mais peso, a pessoa que era mais rápida, nos filmes Indiana Jones, Missão Impossível, entre outros, que faziam coisas incríveis. E a gente cresce com essa coisa do uau, a aventura. Corta para 2026 e você já é um adulto beirando os 40, e o maior feito, às vezes, é entregar uma das melhores planilhas que você já fez. E tá tudo bem, porque realmente o mundo mudou, você mudou. Mas uma coisa que não muda é, você precisa ter pequenos feitos, pequenas aventuras para não cair o seu humor. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais faço. Meu maior desafio está em tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu tô beirando os 40, então a questão de saúde para mim é fundamental. Eu quero ver meus filhos crescendo. Eu quero ter uma saúde boa, eu não quero dar trabalho para as pessoas por questão de saúde. Então venho sempre os desafios. E um dos grandes desafios que eu tenho hoje é tentar voltar a pedalar. Veja bem, 2016, 17, 18 eu conseguia fazer umas pedaladas bem legais, ainda quando eu morava em São Luís. Saía de casa, tinha bastante tempo, conseguia rodar pela cidade, ir pela praia, ir para o parque, voltar para casa. Só que o tempo foi passando. E hoje, o único gosto que eu tenho disso ainda está numa bicicleta ecométrica. É sempre aquela chama que fala, poxa, será que tu ainda dá conta de fazer uma pedalada de 30 km, 50 km? Fiquei com essa dúvida. Será que esse vai ser o próximo desafio? Sim, vai ser o próximo desafio. Parte 1. As trilhas. A ideia é o seguinte, a ideia é conseguir fazer pelo menos uma trilha de 30, 40 quilômetros, ainda mais com um visual da Amazônia bem legal, que seria bacana trazer para cá. Para esse tipo de trilha, eu vou precisar de alguma coisa que vá entre o asfalto, mas principalmente que aguente estrada de chão, pedregulho. Não sei que tipo de bicicleta vai ser essa ainda. E principalmente, a última bicicleta que eu tive faz um tempinho. Então, eu tenho dois amigos que eu vejo como referência dentro dessa área. São pessoas que aguentaram pedaladas incríveis saindo de São Luís, da ilha, do Maranhão, e percorrendo distâncias absurdas. E os caras vão pedalando pelo asfalto, pedalando pela estrada de chão, acampando. Eu acho que será uma consultoria boa de se fazer nessa hora. Bora lá, vou apresentar vocês aqui o Edival e o Felipe. Esses dois, sinceramente, são da definição de aventureiros. Eu admiro muito o que eles fizeram nas aventuras deles com o bike, principalmente com o bikepacking, né? Adaptando toda uma estrutura das suas bicicletas para conseguir fazer viagens longas no estado do Maranhão até o Piauí, entre outros. Eu acho que é impressionante. Tem uma viagem, inclusive, do Piranhão, que foi feita em 2022, os caras saíram de São Luís e conseguiram chegar até Parnaíba. É chão. E os caras ainda foram gente boa demais. Eu fiz um grupo aqui, enchi eles de perguntas sobre tipos de bicicleta, como fazer uma preparação legal para isso. Eles me ajudaram muito. Valeu mesmo, pessoal. Então, com a consultoria dos meus amigos, ficou muito mais fácil saber mais ou menos que equipamento utilizar para essa trilha que eu estou esperando fazer. E, no caso, por ter muita lama, né, por conta das chuvas aqui na região amazônica, pedregulho, cascalho, terreno realmente mais assentado, não daria certo colocar uma bicicleta, uma speed, uma estradeira aqui. Teria que ser realmente uma mountain bike. Porque a mountain bike é mais robusta, tem amortecedor, aguenta mais porrada, e meu peso também. É a bike, inclusive, mais comum aqui na região que eu moro. Então eu conseguiria achar ela no valor mais acessível, usada, do que o valor que eu vi nas lojas. Inclusive, a pessoa já tá vindo aqui para fazer a negociação. Das 7 negociações mais rápidas da minha vida, estamos agora prontos para iniciar nossas pequenas aventuras. Nada melhor do que iniciar a segunda parte já com a bike e testando como é que tá o ajuste dela. E inicio com, sim, derrubando meu celular no chão, o que me rendeu um novo trinco na capa dele. Não um bom começo, mas
Voltando, iniciar isso fazendo os ajustes necessários para fazer os primeiros testes aqui com a distância maior. Então vamos dar uma voltinha no quarteirão, saber mais ou menos a quanto está tanto o fôlego como o meu ajuste na bicicleta. Não senti muita dificuldade no pedal, então bacana fazer essa transição da bicicleta ergométrica para a bicicleta agora no asfalto. Já estou corajoso para iniciar uma voltinha um pouquinho maior, uns 20 km aqui dentro da cidade. E logo de início, chuva. Inverno amazônico é assim, do nada, chuva pra caramba. Francamente, uma coisa que eu nunca vou criticar a Barcarena consegue ter ciclofaixa, ciclovia em quase toda a Vila dos Cabanos. Não reparei muito na sede como é que é, mas, pô, coisa boa é conseguir pedalar isso aqui sem ficar no meio dos carros ou naquela briga doida pra saber quem vai conseguir passar. Não, até agora não é uma pedalada pesada, né? Tô fazendo só pra testar a bike, mas cara, eu tô vendo o esforço se pagando ainda do treinamento com a bicicleta parada. A diferença é que tem vento, tem a parte de altitude também, a altimetria que muda também, mas de resto até agora muito bom. Eu acho que até agora o último ponto mesmo, eu vou ter que pedir para dar uma regulada tanto no câmbio, deu uma travada na corrente ali na hora que eu tava colocando mais pressão mesmo para correr. Tá testando, né, como é que ela se comporta com pedalada em pé, esse tipo de coisa. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma regulagemzinha de corrente nela. Câmbio, acho que nesse primeiro momento eu vou deixar, eu não sei como é que ele se comportaria ainda com uma pedalada de 50, 60, 70, nem eu, quilômetros. Mas na última tá indo bem. Eu acho que promissor, eu não andava de mountain bike antes, mas é bem confortável esse amortecedor na frente. Não imaginava assim antes. Então bora lá, né? Reza a lenda que aqui do lado tinha um lugar para fazer um mountain bikezinho nesse quarteirão aqui. Até dá pra ver ainda algumas marcações aqui, mas eu vou botar a bicicleta aí pra furar o pneu e me fuder depois? No thanks. Mas, gente, olha, isso aqui é uma das margens já da Vila dos Cabanos. Cara, Amazônia, velho. Pra quem nunca conheceu antes, é muito bom. Acho que só perde pra mim pra Carajás, porque Carajás é no alto da serra. Aí, cara, tem uma serrana comigo mesmo. Mas é isso, deixa eu cruzar aqui a pista. Subir aqui de novo pra minha ciclovia. Bora lá, última pernada agora. Eu acho que vão ser uns 4 km, 6 km. Terreno muito bom. Cuida, bora! Seguinte, não tem repositor energético, não sei o que, de sachêzinho não, gel. Aqui é Pará, aqui é manga. O pessoal caiu uma manga, já tem alguém pra catar no meio. Aí, manga pra porra também. Caiu no chão, o pessoal já pega. Já é reposição de energia aí. Bora lá. Porra, comemorei muito cedo. Tem uma subidinha boa aqui. Pega essa marmita. Cara, mas outra coisa muito boa. Não sei se o áudio está pegando bacana. A próxima vez eu boto o microfone aqui também. Mas uma coisa muito massa é conseguir pedalar e os pensamentos, sabe, dá uma clareza. Eu acho que esses momentos que a gente fica sozinho mesmo, dá uma clareza assim, uma hora de pensar, a gente começa a pensar em cada coisa. Eu tenho os meus problemas, mas a gente precisa parar pra pensar neles, não tem jeito, fugir não adianta. Coisa boa é poder fazer isso aqui, ó. Isso aí. Acho que eu devia ter feito isso mais vezes na vida. Acho que se fosse pensar assim, coisas que eu recomendo as pessoas fazerem. Acho que pedalar. Correr não, porque eu odeio correr. Corri um dia desse aí só de ódio.
É esse tipo de coisa que alivia muito a cabeça da pessoa. Clichê, né? Mas é isso aí. Aí dentro. Só filé. Sinceramente, se fosse isso aqui só, tava bom demais. Não sei se foi 12 km pelo menos. Vai checar aqui. Aproveitando o dia de sol, nada melhor do que colocar a bicicleta novamente na área. Agora tentando uma trilha mais off-road. Barro, cascalho, lama. Foi divertido. Aqui nos arredores da cidade, teve muito canto legal para fazer as trilhas dessas. Vamos lá, vamos começar. Testes agora ontem mesmo, então peguei uma estrada aqui mais tensa aqui. Primeira coisa, eu acho que eu tenho que dar uma corrigida aqui no câmbio mesmo, que a passagem de marcha não tá muito boa. Tá vendo tudo, né? Aí a manopla incomoda um pouquinho na mão, acaba que a mão fica um pouquinho dormente. Fora isso, tudo bem. Esses cotovelos assim, ó, subida de curva. Ih, aí me fudi. Aí já era. Aquela sensação maravilhosa de você pedalar no meio da natureza, escutando os animais, alguns barulhos que você escuta no meio do mato e você nem entendeu o que é. Longe do povo, longe do barulho, longe das dores de cabeça. Precisava realmente disso. Se como a vibe era outra, saca? Tu pegar asfalto. É bacana que é plano, então meio que você faz o que tá esperado já, né? Não tem muita confusão, tremedeira. A tempestade aqui de Sarra já é diferente, né? Esqueci isso. Mas eu tenho que fazer uns ajustes na bike pra isso, de fato. Que é bem tranquilo. Mas eu tenho que fazer uns ajustes ainda. E a pior idiotice de todas. Trouxe só uma garrafa d'água. Bora. Mais preparações. Nota mental. Arrumar também um bom suporte para câmera ou celular. Porque o meu pegou uma queda aqui que meu coração quebrou. Mas mais quebrado que ele tem não fica, digo o celular. Então, mais um preparativo aí. No mais, tudo tranquilo. Fechando aqui quase uma hora do trecho de terra. Daqui a pouco eu vou voltar pro trecho de asfalto. Aí retorno para casa, só alegria, bolsa de gelo e alguma comida compensatória no final. Não, esse é um pensamento intrusivo. Tem que manter a dieta. A barba tá bagunçada, hein? Mas rapaz, preciso de paralamas. Aí dentro, quero. Bato palmas cada vez mais aí pro Cabo da Pedra aí, que consegue fazer do Crato até a Patagônia, porque eu fui daqui até ali e já tô morrendo. Ô proposta boa essa que eu inventei. Estratégica para tomar uma coquinha. Eu procuro amor. Pausa da Coca, já foi. Devidamente recarregado. Coca-Cola é melhor que Gatorade. Não vou me convencer ao contrário. Agora vamos continuar. Eu já cheguei em casa, vamos fazer o balanço aí dessa aventura. Galera. Eita. E terminando de uma maneira diferente aqui. Esse material aqui eu comecei a gravar desde o tempo do carnaval, então muita coisa aconteceu. Eu não parei com o pedal. Toda semana eu tenho um treino de pedal maior, né, de 30 km, 40 km, e também fiz alterações para eu conseguir fazer o crossfit e as outras atividades físicas aqui sem lesionar. E, cara, a sensação de poder voltar a pedalar é muito boa, porque você consegue ir para uma área isolada e ficar realmente você e você. E a conversa é maravilhosa. Eu vou separar aqui quais são os próximos pontos que eu vou trabalhar. Então nós trabalhamos isso. O primeiro teste foi esse. Eu saí de casa, fiz a volta, fui até a praia e voltei. Então foi majoritariamente no asfalto. O segundo Nossa, o Google Earth, às vezes, poderia dar uma chateada aqui. Peraí. Mas o segundo... E a câmera tá a câmera do notebook.
Foi isso. Então eu saí de casa, fui até essa parte. A partir daqui já é só barro. E ó, direto as fazendas pelos sítios, fazendo essa volta toda e retornando pra casa. Então esse daqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Esse aqui foi mais ou menos uns 20 km. Mas eu já tô pensando em outros, sabe? Eu acho que o próximo desafio vai ser fazer esse daqui que eu peguei no Wikiloc, inclusive recomendo. As pessoas colocam suas trilhas lá. Mas vai ser basicamente isso: sair daqui de casa, fazer uma volta pela uma parte da cidade, outra parte da cidade, pegar uma balsa aqui e ir pra Ilha de Trambioca, que eu já fiz até vídeo com vocês mostrando o trajeto pra lá. Acho que vai ser bem bacana esse. Esse percurso tem 40 km. Ou seja, acho que na verdade é 40 ida e volta, né? Então vai ser bacana, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E pensando no macro, pessoal, eu imagino se eu consigo fazer isso. Sair de Barcarena e ir até Belém. E em Belém pegar a balsa e volto. Esse aqui vai ser um dos melhores também. E por fim, conversando com meu amigo Odival e meu amigo Felipe, a maior trilha hoje da América, que é a trilha Amazônia Atlântica, que sai de Belém e vai até a fronteira já com o Maranhão, dentro de uma serra maravilhosa que tem aqui. Será que vai dar certo? Fique aí, acompanhe para os próximos vídeos. Mas de Timão foi uma experiência muito boa poder voltar e fazer esse pedal. Acho que ele ensina muito. Ele ensina porque você acha que dentro do ambiente controlado que você tá, você vai conseguir fazer tudo maravilhoso e pronto. E quando você chega lá, é bem diferente. Você tem vento, você tem deslizada das rodas, né? Patinar no meio da lama é assustador em alguns momentos. Mas acho que a conexão principal é a conexão da cabeça, né? Que você consegue ficar pensando melhor. Vale a pena. Vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira de muitas aventuras que vem por aí. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.